Glórias a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Partindo dali, chegou à sua terra, e o seguiram seus discípulos. E chegando o dia de sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos lhe ouvindo estavam atônitos, dizendo: de onde vem este homem estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como tais maravilhas por suas mãos são feitas? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão também aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. Mas Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa. E ele não pôde fazer nenhum outro milagre ali. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Pode se assentar, irmãos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, pela leitura que assim fizemos. Nos instrui, ó Espírito Santo, segundo a tua vontade total e absoluta nessa noite. Fala conosco de uma forma especial e nos leve edificado para os nossos lares pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, quero aqui, neste domingo à noite, dizer para os irmãos, diante de um texto, onde Jesus se surpreendeu com um posicionamento, com uma atitude daqueles que ouviram a sua palavra, daqueles que viram os seus feitos. E observamos aqui que Jesus se admirou do seu posicionamento e do seu comportamento de incredulidade. É um texto onde nós vemos aqui algo triste acontecendo. A Bíblia diz que depois de Cafarnaum, Jesus desceu para Nazaré. Nazaré era a terra da sua mãe. Maria, dizem os estudiosos, que Maria era de Nazaré. E Jesus, nós sabemos que nasceu em Belém. Em um determinado momento, depois Maria está grávida, numa viagem, o menino nasceu na cidade de Belém. Depois, por mais um tempo, pela perseguição do imperador quanto a matarem as crianças até 2 anos, Maria e José o levaram, foram com ele para o Egito, e depois de algum tempo voltaram para Nazaré. E Jesus foi criado ali em Nazaré. Jesus foi ali ensinado pelos seus pais ali em Nazaré, cresceu ali em Nazaré, aprendeu a profissão de seu pai, José, ali em Nazaré. E todos ali conheciam. Nazaré era uma cidade, na época, um povoado pequeno, que ficava localizado a aproximadamente 115 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade que não tinha muitas casas, um povoado muito pequeno. 30, 40 casas aproximadamente, um povoado pequeno. E um povoado pobre, um povo simples. E Jesus ali cresceu, e depois de 30 anos Jesus saiu dali e foi realizar o seu ministério, que durou 3 anos e 6 meses, né? Todos nós sabemos que Jesus foi pregado na cruz com 33 anos e 6 meses aproximadamente. Mas a Bíblia diz que num certo dia Jesus voltou para sua terra, e essa sua terra, Nazaré, onde ele tinha sido criado por José e por Maria. E Jesus ali entrou na sinagoga ali e começou a falar das coisas dos céus, começou a falar das coisas de Deus. E a Bíblia diz que o povo se espantou, porque olhavam para ele e diziam: como ele fala com tanta sabedoria, como os feitos dele são grandes, como eles se espantaram ao mesmo tempo com aquilo que Jesus falava, com a sabedoria que Jesus ensinava, com aquela
conhecimento que Jesus estabelecia diante deles ali naquele lugar, com os feitos de Jesus. Mas mesmo vendo tudo isso, essa sabedoria na pessoa bendita do Senhor Jesus, eles também indagaram: mas como pode? Este não é filho de Maria e José, o carpinteiro? Esse não é aqueles que os seus irmãos são os chamados Tiago, José, Judas e Simão? Diz os estudiosos bíblicos que Jesus tinha mais 6 irmãos, filhos de Maria, irmãos que nasceram de Maria. Todos nós sabemos que Jesus nasceu do Espírito Santo, né? Mas Maria foi aquela que gerou a pessoa de Cristo. E Maria, depois de Jesus, teve mais 6 filhos. Então essa história que às vezes é contada aí, a Virgem Maria, na verdade, Maria teve outros filhos além de Jesus. E a Bíblia faz questão de citar aqui Tiago, José, Judas, Simão e mais 2 filhas, diz muitos estudiosos bíblicos. E o texto no versículo 3 até diz: estão também aqui conosco suas irmãs. E a Bíblia, no mesmo versículo de número 3 aí da sua Bíblia, vai dizer: e se escandalizavam nele. Ou seja, Jesus estava falando das coisas eternas ali na sua terra, ali em Nazaré, e as pessoas viram que ele falava com muita sabedoria, falava com muita certeza, com muita convicção, falava das coisas de Deus de uma forma impressionante, extraordinária. Mas no entanto, começaram a indagar: mas ele é daqui, como pode? Ele é filho de Maria, como pode? Ele é filho de José o carpinteiro, como pode? Olha os seus irmãos aqui, as suas irmãs também estão aqui. Não acreditamos nele, não pode ser. E deixaram de dar crédito, deixaram de receber grandes bênçãos da parte de Deus por causa da sua incredulidade. Irmãos, nós servimos a um Deus extremamente poderoso, a um Deus que continua fazendo milagres de uma forma absurda, a um Deus que tem toda a autonomia, a um Deus que tem todo o poder de realizar grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família. Um Deus que pode fazer coisas que você não imagina, que talvez você hoje, olhando para algumas situações da sua vida, você pergunta: como? De que jeito? Como vai acontecer? Como eu vou conseguir? Como eu vou conquistar? Deus te diz nesta noite que Ele é Deus na tua vida, que Ele pode fazer um milagre acontecer na tua vida. Não há nada impossível para o Deus que você serve. E uma das coisas que tem atrapalhado o povo de Deus por demais é a incredulidade. O pessimismo. Às vezes durante o tempo, irmãos, nós vamos nos acostumando e nos tornamos religiosos e deixamos de acreditar em coisas extraordinárias. Estou falando para você essa noite de coisas grandes. Estou me atentando a você, aquilo que o Espírito Santo está me levando a deixar para o vosso coração. Deus ainda tem coisas espetaculares para realizar na sua vida. Você crê? Deus ainda tem coisas maravilhosas para realizar no meio da sua família, no meio da sua casa, no meio dos seus sonhos, naquilo que você sonha, naquilo que você tem clamado a Deus. Deus pode, quer e vai fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos ter um comportamento, um posicionamento de acreditar nesse Jesus que nós louvamos, de acreditar nesse Jesus que nós clamamos, que nós oramos. Nós temos que ter esse posicionamento de todo o nosso coração, viver de fé em fé. O justo viverá pela fé. E fé em quem? No Filho de Deus. Fé em quem? No Senhor dos Senhores. Fé em quem? Em Cristo meu, o teu e o nosso Senhor. Não adianta eu simplesmente achar
a Bíblia Sagrada com histórias bonitas, com relatos bonitos. Não adianta eu simplesmente ver e perceber que grandes personagens bíblicos receberam da parte de Deus grandes coisas, e viram grandes milagres, e viram coisas maravilhosas, mas Deus está interessado em que eu e você também venhamos desfrutar daquilo que Ele pode fazer na minha vida, daquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida, daquilo que Ele quer realizar na sua vida. Eu quero dizer, enfatizar que nessa noite Deus quer fazer coisas grandes, especiais e extraordinárias na tua vida, meu irmão. Amém? O que está me levando a enfatizar isso de uma forma bastante com muita propriedade para você. Quando Jesus voltou para Nazaré, Jesus queria fazer grandes coisas ali. Jesus queria fazer grandes milagres e maravilhas ali, Mari. Jesus queria fazer, André, coisas espetaculares ali. Mas Ele foi impedido porque começaram a olhar para Ele e fazer alguns questionamentos. Começaram a observar Ele, viram que Ele falava com sabedoria, viram que Ele fazia coisas, seus feitos de uma forma maravilhosa, mas olhavam para Ele e diziam: mas Ele esteve aqui, não pode Ele? Filho de José e Maria? Ah, não, veio daqui de Nazaré, esse povoado simples, esse povoado pequeno, esse povoado onde poucas casas existem, lugar humilde. Tanto é que quando João, o evangelista João, narra que quando Filipe conheceu a Jesus, teve um encontro com Jesus, Filipe logo vendo Natanael, chegou diante de Natanael e falou: Natanael, eu tenho uma novidade para te falar. Eu conheci Jesus, aquele que as profecias dizem a respeito deles. Eu conheci o Messias, eu vou lhe apresentar. Você precisa conhecer Ele, você precisa conhecer Cristo, aquele que as Escrituras falam dele. Mas de onde vem esse Jesus, ô Filipe? Natanael, ele vem de Nazaré. Natanael faz uma pergunta para Filipe: mas deixa eu falar uma coisa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Natanael a princípio não entendia como pode. Nazaré eu sei onde fica, Nazaré eu sei aonde é, Nazaré eu sei como é, Nazaré eu sei quantas casas existem, Nazaré eu conheço aquele povoado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se fosse de outro lugar, se fosse de uma outra região, mas de Nazaré? Mas quando Jesus vindo, e quando Natanael se aproximando de Jesus junto com Filipe, Jesus falou: olha, Natanael, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes que você me ver, eu já te via sentado debaixo da figueira, debaixo da árvore. Eu já te conheço antes de você me conhecer. Então, meus irmãos, aquele povo usou de um posicionamento que não traz nenhum tipo de resultado positivo, usou de um posicionamento negativo, de um posicionamento de pessimismo, de um posicionamento de incredulidade. E por causa disto, foi impedido de muitas coisas aquele povo ver da parte de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos: acredite no Jesus que você tem clamado, acredite no Jesus que você tem buscado, acredite no Jesus que você tem adorado, acredite no Jesus que você tem crido. A Bíblia diz no versículo 3 que eles se escandalizavam, e se escandalizavam nele. Olha a atitude do povo de Nazaré, irmãos. Que atitude pequena, minúscula. Que atitude triste, deplorável, negativa, ruim, desagradável. Jesus voltou ali para Nazaré,
e ensinava ali. Mas o povo, não pode ser este não. A Bíblia diz, se escandalizavam nele. Versículo de número 4. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa. É por causa deste acontecimento que às vezes essa palavra, né, tão usada no nosso vocabulário no dia a dia, né, profeta não tem honra na sua própria casa, às vezes é usado por causa disso que aconteceu com o Senhor em Nazaré. Mas o que eu quero dizer para você, enfatizar para nós concluirmos nessa noite, é versículo número 5. E ele, perceba o que a Bíblia diz, irmãos. E ele quem? Jesus, Cristo, não pôde fazer nenhum outro milagre ali. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Porém, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Sabe o que eu quero, irmãos? Que Jesus venha fazer grandes milagres no nosso meio, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa, na sua saúde, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida familiar, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. Eu quero ver a glória de Deus contemplando a tua família, a tua casa. Eu quero ver o poder de Deus sobre ti, tua família. Eu quero ver grandes milagres de Deus acontecendo na tua vida. Eu quero ver vocês subindo neste lugar e dizendo: Jesus fez isso, Jesus realizou isso, Jesus me curou, Jesus me deu isso, Jesus me tirou daquela situação e me deu a vitória, Jesus me honrou nisso, Jesus me honrou no meu casamento, Jesus abençoou os meus filhos, Jesus fez esta grande obra. Sabe, o Deus que nós pregamos aqui pode fazer isso, amém? E o Deus que nós pregamos aqui, Josimar, é um Deus que continua com a mesma autoridade, o mesmo poder atuante. Ele quer fazer. O fato da Bíblia dizer, presbítero Eduardo, e ele não pôde fazer, isso não quer dizer que ele não queria fazer. Ele não pôde fazer, não quer dizer que ele não queria, ele queria, mas não pôde, porque o povo se escandalizava nele, não acreditava nele, não honraram a ele. Acredite no Deus que você louva aqui nesse lugar, irmãos. Acredite no Deus que ouve as tuas orações nesse lugar, no Deus que está trabalhando em meio à tua casa, em meio que está trabalhando em meio às suas causas. Irmãos, às vezes nós não entendemos, mas quando estamos dormindo, Deus está operando em meio às nossas causas, em meio às situações adversas, em meio às situações que precisam ser tratadas, arrumadas, que precisam ser trabalhadas, e Deus está trabalhando. Que texto triste que eu me deparo aqui, irmãos, junto com você nessa noite. Que texto triste que nós nos deparamos aqui nessa noite. E Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque Jesus não tinha o poder para fazer. Não, Jesus tinha todo o poder, mas por causa da incredulidade do povo. Dani, creia no Deus que faz milagre, de uma forma absurda, filha, de uma forma grande, Mari. Ele continua o mesmo, Ele continua o mesmo. Creia nas maravilhas do teu Deus. Quando Ele diz: se você passar pelas águas, elas não vão te submergir, não é verdade. Quando Ele diz: quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, é verdade. Quando Ele diz que Ele vai estar convosco todos os dias, é verdade. É verdade, irmãos. É tão bonito quando nós olhamos para alguns textos bíblicos, e tem dois que eu quero aqui partir para o encerramento da minha fala nessa noite. E tem dois que Jesus fez questão
de declarar e de falar e de deixar escrito nas Sagradas Escrituras. É um texto em Mateus, capítulo 8, onde aquele centurião vai ter com Jesus, e depois de ter com Jesus, ele tem uma conversa com Jesus, um diálogo com Jesus. Ele começa a falar: eu sei o que é autoridade, eu tenho soldados sobre a minha autoridade, e quando eu digo a um vai, ele vai e faz. Quando eu digo a um faça, ele faz. Portanto, Senhor, o Senhor não precisa ir em casa, mas eu creio na tua autoridade. Somente eu só dizer uma só palavra, o meu servo será curado lá em casa. Somente uma palavra do Senhor, o meu servo será restaurado a sua saúde lá em casa. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, olhando para os seus discípulos, vendo aquele posicionamento, aquela atitude, disse: nunca vi tanta fé em Israel. Diferente desse texto de Nazaré, que Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque eles não acreditavam no Senhor. Eles não acreditavam que aquele Jesus nascido de Maria, criado por José, que mexia com madeira ali em Nazaré, que corria, que cresceu ali, que tinha aqueles irmãos ali junto com ele, crescendo, e agora fazia coisas extraordinárias e falava das coisas dos céus com autoridade. Eles olhavam, eles não acreditavam, embora eles viram que grandes feitos Deus estava fazendo através de Cristo. Ainda assim, a Bíblia faz questão de dizer, e se escandalizavam nele. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós precisamos vigiar nossa vida, para nós não sermos homens e mulheres, um povo que entendemos o poder do nosso Deus, que sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, que livrou o povo do Egito, que fez coisas maravilhosas, e até nas nossas vidas que já fez milagres extraordinários. Porque não há uma pessoa aqui neste lugar, nessa noite, que não pode dizer: Deus fez milagre na minha vida. Todos vocês que aqui estão podem dar esse testemunho. Em alguma área da sua vida, Deus fez um grande milagre na minha vida, Deus já fez grandes coisas na minha vida. Mas às vezes o tempo pode nos levar a sermos religiosos apenas e deixarmos de acreditar naquilo que Deus pode fazer ainda. Sabe, irmãos, Deus é Deus. Eu sou os céus, pastor Davi é o Davi, o Márcio é o Márcio, Bruno é o Bruno, mas Jesus é Jesus. Ele é o mesmo, o Todo-Poderoso. Ele era, Ele é, e Ele sempre será o eterno, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Jesus tinha muito para fazer. Nós percebemos claramente diante desse relato bíblico, somente curou alguns poucos. Jesus não queria curar poucos, Jesus queria curar muitos. Jesus não queria fazer coisas poucas, Jesus queria fazer grandes coisas em Nazaré. Mas por causa do posicionamento, da atitude, por causa do comportamento do povo ali naquele dia, deixaram de receber grandes bênçãos de Deus. Mas eu não, mas você não, mas nós não. Nós vamos nos posicionar sempre. Ele é Senhor, Ele pode, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele ouve as minhas orações, Ele faz milagre, Ele vai atuar na minha casa, Ele vai atuar nesse negócio, Ele vai atuar nessa situação, Ele vai fazer o milagre que eu tenho buscado nele, Ele vai cumprir a promessa que Ele tem sobre a minha vida. Ele é o meu Senhor, eu acredito em Ti, Senhor, de todo o meu coração, e com toda certeza iremos contemplar e experimentar de grandes feitos da parte de Deus. Mas como eu estava falando para você, um outro texto que nós vemos o oposto disso, falei de Mateus 8, se não me falha a memória, lá em Mateus também, capítulo 15, vai narrar a história da mulher cananeia. E aquela mulher cananeia que se apresentou ali clamando a Jesus pela sua filha, que estava terrivelmente um problema, precisando de auxílio, de ajuda. E diz a narrativa bíblica que aquela mulher teve um monte de motivo para desistir. O silêncio de Jesus a princípio
as atitudes dos discípulos a princípio, e depois a primeira fala de Jesus: não é digno, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, mesmo assim insistindo, olhou para Jesus e disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Jesus, quando olhou aquela atitude, aquele posicionamento, eu acho que é em Mateus 15 mesmo, Jesus falou: grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé, mulher. Somente nesses dois textos bíblicos, tanto em Mateus 8 como Mateus 15, na narrativa do centurião e da mulher cananeia, que Jesus afirma: grande é esta fé, grande é este posicionamento. Ah, irmão, sabe o que Deus quer ouvir de você? Sabe o que Deus quer falar de você? Ou melhor dizendo, grande é a fé desta mulher, desta minha filha, deste meu filho, deste homem, deste meu servo, desta minha serva, deste obreiro. Grande é a fé dele e dela. Sabe, irmãos, essa tua fé, o meu posicionamento e o teu posicionamento de acreditar na impossibilidade vai nos proporcionar os milagres da parte de Deus. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue revelando estas verdades ao meu, ao teu e ao nosso coração, e que nós não venhamos de maneira nenhuma estarmos deixando de nos colocarmos diante dele com total inteireza de fé, de certeza e de convicção. Chegai-vos a ele com confiança. Chegai-vos a ele com confiança, diz o autor dos Hebreus. Para nós concluirmos, versículo número 6: e estava admirado da incredulidade deles, e percorria as aldeias vizinhas ensinando. Para concluir, Jesus se admirou, não como se admirou com o centurião, não como se admirou com a mulher cananeia, mas se admirou com a atitude de incredulidade deles. E a Bíblia diz: e percorria as regiões vizinhas ensinando. Ou seja, saiu de Nazaré. Ou seja, Nazaré perdeu a bênção. Podiam ser muito abençoados e muitos milagres ali, mas por causa da incredulidade, Jesus foi em outros lugares, ensinou em outros lugares, falou do reino em outros lugares, e com certeza operou maravilhas em outros lugares. Mas nesta noite, na sua casa, Jesus está operando milagre. Ele não vai deixar teu lar, Ele não vai deixar sua casa, Ele não vai deixar sua empresa, Ele não vai deixar sua família, Ele não vai deixar os seus filhos, Ele não vai no vizinho, porque em teu coração, na tua casa, existe uma atitude de fé, de confiança. Ele não vai no vizinho, sabe por quê? Porque neste lugar existe uma atitude de fé, de confiança, que vai proporcionar um milagre na tua vida. Você crê nisso, irmãos? Você acredita nisso, querido? Deus está operando na tua casa, na tua família, nos teus filhos, grandes milagres sendo feitos. Se coloca de pé, filhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. O justo viverá pela fé. Deus é Deus. Que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Teus planos podem se frustrar. A certeza da vitória está em teu coração. Não se frustre.
frustrarão. Deus é fiel. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Te ajudar, Glória a Deus. ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Ele tem um plano contigo. ninguém impedirá. O milagre é contigo, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Deus realiza o milagre que você espera e acredita. Continua crendo, filho, filha. Deus é contigo e o teu milagre é contigo. Receba a tua bênção nessa noite, filho, em nome de Jesus Cristo. Sejam todos vocês muitíssimo abençoados em nome de Jesus. E se você crê, diz comigo: eu creio, eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Amém. Irmãos, terça-feira nós teremos o nosso culto, círculo de oração.